Oi pessoal, vamos para a nossa aula de número 45 da NBR 6122 de 2019. Hoje vamos para a última parte do capítulo 7, fundações rasas, superficiais, fundações diretas, né? Acompanhem comigo essa aula, vem comigo! Bom, pessoal, vamos aí para a nossa aula de número 45. Meu nome é Christian Porcino, sou formado em Engenharia Civil. Meu Instagram, @Christian Porcino, tem muita informação relevante para a nossa área de fundações, a nossa área de contenções. Estamos aqui trabalhando o projeto e execução de fundações na NBR 6122 de 2019. Estamos aprofundando cada dia mais e hoje vamos para a nossa última parte do capítulo 7. Hoje nós vamos encerrar esse capítulo 7 com chave de ouro, colocando lá a nossa cereja em cima do bolo, né? Que é a parte do dimensionamento estrutural. Até então, nós enfatizamos a importância da gente conhecer teoria para ser forte na prática, né? Nós precisamos ser forte na teoria para termos soluções dos problemas na prática que sejam pautadas por um conhecimento técnico firme, consistente. Isso a gente insiste muito, muito mesmo, né? Nesse capítulo 7, nós vamos fazer, a partir da próxima aula, quando iniciarmos o capítulo 8 da norma, que vai passar a falar das fundações profundas, vocês vão ver um paralelo muito grande, porque, na verdade, nós estamos só falando de diferenças executivas, diferenças de cálculo das fundações diretas e profundas, tem só uma questão de conceituação, mas coisas, por exemplo, como grandezas fundamentais, aqui nós estamos trabalhando com tensão admissível, no caso de segurança global e valores característicos, né, ou tensão resistente de cálculo, no caso de coeficiente de ponderação e valores de cálculo. Lá nós vamos conversar na próxima aula, nós vamos falar de carga admissível, nós vamos falar de carga resistente de cálculo, carga de projeto, nós vamos estar trabalhando esses conceitos, né? A gente insiste na importância que é da gente falar simultaneamente da satisfação que o projeto deverá encontrar entre o seu estado limite último e o estado limite de serviço. Isso é muito importante, nós visualizarmos os dois conceitos e encontrarmos realmente essa análise olhando ou para uma fundação isolada ou para um conjunto de fundações. Então, a gente também sempre alertou que é fundamental que o projeto contenha, né? A gente alertou porque a norma deixa isso bem claro, né? Que a elaboração do memorial de cálculo é obrigatória, devendo estar disponível quando solicitado. A gente até comentou da questão de, não é uma questão só da obrigatoriedade de norma, para atender a norma no seu conceito mais específico, mas também na questão de obviedade que nós vamos fazer um cálculo, nós temos um sequencial de cálculo e é importante a gente documentar isso, né? A gente tem isso bem documentado nos nossos documentos de projeto, ok? Ó, presta atenção, quais são os fatores que eu devo considerar para determinar essa tensão admissível e a tensão resistente de cálculo? Eu preciso ter em mente as características geomecânicas do subsolo, a profundidade de assentamento da minha fundação, aonde eu estou assentando isso, as dimensões e forma dos elementos de fundação, influência do lençol freático, isso aqui eu não vou cansar de falar, né? Ainda vou falar hoje, vou falar nas aulas das fundações profundas, que a sondagem é uma fotografia momentânea do solo naquele momento. Essa fotografia nos deixa ali uma foto realmente, uma imagem local, no tempo, no espaço, daquele momento, por exemplo, do nível d'água. Então, eu preciso analisar no tempo, verificar os períodos chuvosos daquela região e eu preciso analisar isso num contexto mais global. Eu deixo esse alerta para vocês. Eventual alteração de características do solo devido a agentes externos, né? Então, eu posso ter um solo que se torna um solo com características expansivas e colapsíveis,
devido ao quê? A encharcamento, contaminação, agressividade ou outro fenômeno que me provoque essa alteração. Alívio de tensões, escavação, né? Eu estou escavando e estou provocando alívio de tensões na obra lateral, eu preciso analisar globalmente o que está acontecendo, eu preciso entender as características e peculiaridades do meu empreendimento, eu preciso conhecer o que eu estou construindo, não é simplesmente receber uma carga, um mapa de carga, e querer fazer uma fundação para aquilo ali. Eu preciso receber o mapa de carga, mas eu preciso conhecer o contexto, eu preciso entender que é estado limite último, estado limite de serviço, preciso analisar as questões de recalque, o que provocará o meu recalque na estabilidade da minha estrutura, tudo isso é muito importante, né? Sobrecargas externas, eu preciso conhecer a inclinação da carga, a inclinação do terreno, estratigrafia do terreno, uma análise geológico-geotécnica do meu terreno, e recalques, né? As influências, talvez, de recalques laterais, a influência do bulbo de pressões em obras nas suas adjacências e proximidades. Determinação da tensão admissível ou tensão resistente, né? Eu tenho algumas formas de obter. Né? Uma delas é a prova de carga sobre placa. Né? Eu tenho que ter o cuidado, né, necessariamente de entender que aquilo é um modelo, é um protótipo, tem dimensões que eu preciso extrapolar pelo efeito de escala ao meu problema real. Né? Eu tenho que tomar os cuidados necessários nesse ensaio para que eu possa resolver. Já discutimos isso bastante. Né? Métodos teóricos, né, são aqueles métodos analíticos, são teorias de cálculo de capacidade de carga, que são importantes aqui a gente alertar os domínios de validade da aplicação dessas equações, né? Terzag, Merhoff, Kempton, Rich Hansen. Então, isso é muito importante, essas parcelas, né, de coesão, sobrecarga, atrito, né? Quando que eu aplico isso? Essas equações foram criadas para quê? Né? Eu preciso entender isso basicamente e principalmente também nos métodos semi-empíricos, que são tomados como correlações de ensaios tais como SPT, CPT, para obtenção de tensões. Né? Eu preciso entender claramente o domínio de validade dessas equações para aplicar. Não é só simplesmente pegar uma formuleta mágica e achar que ela vale para tudo, que ela vai resolver todos os meus problemas. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente pega, né, um N/5, mais comum aí de todos, aí, né? A gente pega uma equação dessa e quer aplicar para tudo. E não é assim. A gente precisa entender a origem das equações. Nós vamos falar também isso lá nas fundações profundas, nas teorias de capacidade de carga também, os que são métodos semi-empíricos também. É muito importante a gente saber o domínio de validade das equações. As determinações, então, a gente tem que ter em mente, né, claramente, não só o que a gente falou de estado limite último, mas também o estado limite de serviço, né? Passamos pelos casos particulares, a questão da rocha, você apoiar sobre rocha. Hoje nós vamos fazer alguns questionamentos na hora do dimensionamento estrutural, né? Fatos interessantes que acontecem pelas metodologias, né, de cálculo, flexível, não rígido, né? Flexível, nós precisamos ter isso tudo em mente, né? Então nós temos que olhar aqui nesse caso das fundações sobre rocha, que é um caso particular previsto pela norma, né? Falhas, fraturas, xistosidades, né? Eu preciso entender se a superfície de apoio é inclinada, saber se eu vou usar dentes, chumbadores, como é que eu vou verificar esse deslizamento, esse encaixe da minha fundação na rocha, né? É importante a gente ter tudo isso em vista, né? Entender que a rocha é a rocha mãe, é a rocha que vai dar as características da matriz para aquele solo residual, para aquela alteração de rocha, que nos vão indicar nos nossos estudos geológicos, geomecânicos, as características daquele solo local, né? Da onde veio esse solo, né? Ele foi formado a partir de uma rocha mãe, de uma rocha matriz. Isso para nós é importante, né? No caso de tratamento de descontinuidades, o quão importante é nós conhecermos as ferramentas, os métodos, as formas de preencher essas descontinuidades, quando necessário, né? Aqui está mostrando um túnel, eu posso necessitar fazer essas injeções no caso de barragem, eu posso também fazer essas injeções no caso de reforços. Então,
essa história nossa, ela tem muito que ser dito, né? Um ponto interessante, gente, no caso da Fundação Sobre Rocha, é essa frase que está lá na NBR, né? No caso de calcário ou qualquer outra rocha kárstica, devem ser feitos estudos especiais por quem? Pelo projetista de fundações. Então, pessoal, aquela treta, geotecnia, estruturas, o cara quer fazer só o cálculozinho dele estrutural, só pegar uma formuleta mágica para achar a tensão admissível, ele tem que tomar muito cuidado da responsabilidade que ele tem no que tange a geotecnia também. Ele precisa conhecer, e se não conhece, precisa buscar alguém que conhece para ser inserido no empreendimento como atividade multidisciplinar, para ele buscar essas informações específicas, né? Específicas de problemas específicos, né? Os solos expansivos, né? Primeiro, constatar a expansibilidade do solo, constatar esta característica no solo, constatada essas características, eu tenho que considerá-las no projeto do método construtivo. Isso é importante, né? Colapsibilidade também, né? Se o solo é colapsível, né? Eu preciso entender a partir de alguns argumentos técnicos, ensaios, informações, se essa colapsibilidade existe, eu preciso levá-la em consideração no projeto e também no método construtivo, né? Lá no item 7.6, nós falamos de dimensionamento geométrico. Alertamos que o nosso objetivo aqui é fazer um estudo dirigido, uma leitura guiada da NBR 6122, alertando para vários itens. No outro momento, no outro curso que nós vamos propor, nós aí sim faremos o dimensionamento geométrico, geotécnico, estrutural. Nós vamos fazer todo esse aparato, né, para sapata, para bloco, para sapata isolada, sapata associada, sapata corrida. Nós vamos falar tudo isso, radier, né? Nós vamos falar tudo isso num outro momento. Aqui nós estamos dando o alerta do que a norma nos pede. Tá? Então, a questão das cargas centradas, por exemplo, do item 7.6.1. Né? A área da fundação solicitada por cargas centradas deve ser tal que as tensões transmitidas ao terreno, admitidas uniformemente distribuídas, satisfaçam ao quê? A toda aquela historinha nossa lá de requisito de segurança que a gente viu no capítulo 6. Então, eu preciso garantir aqueles coeficientes de segurança, aqueles fatores de segurança, seja ou coeficiente de ponderação, aí vai depender da forma e do método que eu estou usando. Né? As cargas excêntricas vão provocar o quê? Momentos. Então, a fundação terá claramente descolamentos. Né? Por quê? Porque o solo, a gente não considera o solo como elemento resistente à alteração. Eu vou ter uns descolamentos, com isso eu vou ter uma área efetiva de contato com o solo, quando esse momento atua. Né? Então, essas coisas nós precisamos claramente identificar, né? Claramente identificar no nosso projeto, nos nossos cálculos. Né? A questão das cargas excêntricas, né? Nós deixamos bem claro que no dimensionamento da fundação superficial a área comprimida deve ser no mínimo 2/3 da área total, quando o quê? Quando solicitações características estão sendo consideradas. Ou 50%, quando eu estou falando de solicitação de cálculo. Isso é importante, porque eu tenho que limitar esse descolamento. A norma limita esse meu descolamento da fundação a partir de cargas excêntricas, né? Preciso falar de cargas horizontais, né? Então, a ideia é para equilibrar essa força horizontal que atua, né? Isso é um ponto importante que a norma nos dá uma oportunidade, eu chamo isso de oportunidade, porque ela não fala que a gente necessariamente pode usar, mas né, necessariamente tenho que usar, mas eu posso contar. Então, é aquela história nossa, é uma oportunidade, né? Então, para equilibrar essa força horizontal que atua sobre uma fundação em sapato ou bloco, né? Eu posso contar, além da resistência ao cisalhamento no contato solo-fundação, né? Além da questão do deslizamento, a resistência ao deslizamento, né? Que é a resistência ao cisalhamento nesse contato, né? Eu posso contar adicionalmente com esse empuxo passivo, mas com alerta, desde que eu assegure que o solo não possa, né, ser removido. Porque se o solo for removido, eu estou perdendo essa parcela, né, de empuxo passivo. Né? Então, eu preciso ter garantia que não vai ser removido. Né?
o valor calculado do empuxo passivo, aí agora deve. Se eu for considerar esse empuxo passivo, se eu for aproveitar dessa oportunidade do uso do empuxo passivo nessa resistência para o equilíbrio da carga horizontal, eu necessariamente preciso reduzir esse empuxo passivo por um coeficiente no mínimo 2, né? Isso para limitar, né? É a visão que a gente tem, né? Visando realmente limitar deformações ali naquele ponto. Ok? Critérios adicionais nós vimos na última aula, então aqui é para a gente fechar nosso raciocínio de fundações diretas, né? Eu tenho uma dimensão mínima exigida, mesmo que as minhas continhas chegarem em valores menores do que 60 centímetros, eu tenho como dimensão mínima, tanto para sapato isolada como para blocos, né? A dimensão mínima não pode ser inferior a 60 centímetros. Isso é normativo, né? E a profundidade mínima tem um pulo do gato aqui, né? Nas divisas com terrenos vizinhos, salvo quando a fundação for assente sobre rocha, evidentemente, né? Porque vai estar encaixada ali na rocha, a profundidade de apoio não pode. Né? O não pode é exigência, ser inferior a 1,5 m. Em casos de obras cujas sapatas ou blocos tenham, em sua maioria, dimensões inferiores a 1 metro, essa profundidade mínima pode ser reduzida. Então, ele está falando o seguinte, em caso lá, né, no restante da obra, as dimensões forem inferiores, né, inferiores a 1 metro, são provavelmente cargas baixas, né, essa profundidade mínima pode ser reduzida. Pode. Não está falando que deve, mas está te dando a oportunidade, nesses casos, de poder reduzir essa profundidade mínima. A cota de apoio de uma fundação deve ser tal que o quê? Assegure a capacidade de suporte do solo de apoio, né? Não seja influenciada por variações de quê? Variações de clima ou alteração de umidade. Eu preciso ter essa visão da fotografia, essa visão do entendimento desse nível, né, de lençol freático, nível d'água, nível de variação que possa vir a ocorrer. Isso não pode influenciar o que eu projetei. Ou seja, vamos pensar o contrário. Eu preciso obter informações, constatações, cenários positivos e negativos, pelos dois limites, e abordar todo esse conhecimento ali na hora de definir a profundidade da minha fundação. Tá? O lastro é um alerta. Eu gosto de dar esse alerta principalmente porque existem teorias de dia a dia, vamos falar assim, que tentam burlar o que está na norma. Eu não estou falando que pode, que não pode. Eu estou enfatizando o que está escrito na norma. Né? Então, sobre o lastro, todas as partes da fundação rasa, direta ou superficial, então todas as partes que estão em contato com o solo, seja sapata, viga de equilíbrio, né, viga alavanca, né, todas. Aqui ele não abre mão. Todas as partes da fundação em contato com o solo devem ser concretadas sobre um lastro de concreto não estrutural, ou seja, sem armadura, com no mínimo 5 centímetros de espessura, a ser lançado sobre toda a superfície de contato solo-fundação. Contato, solo com fundação. Fundação direta, ou viga alavanca, né, ou viga de equilíbrio, né, eu preciso ter no mínimo 5 centímetros de espessura de lastro. No caso de rocha, aí que vem o alerta. Né? Às vezes a pessoa fala, mas rocha, eu preciso fazer isso, não é só regularizar ali, já está, beleza? Não, mas é a norma para não ter dúvida. No caso de rocha, esse lastro deve servir para a regularização da superfície, perfeito, e, portanto, pode ter espessura variável. Mas aí o cara para aqui, né? Fala, eu posso ter variável. Eu regularizei com 1 centímetro aqui, deixei os 5 aqui, 4, 3, não. Observado, no entanto, um mínimo de 5 centímetros. Então, eu preciso regularizar mais, eu posso ter mais do que 5, mas menos do que 5 de forma alguma, mesmo sendo rocha, ok? Fundações em cotas diferentes, tem um alerta da obra, um alerta da norma, que é a questão de obra mesmo, né? A questão executiva, de segurança realmente ali da estrutura, ela nos alerta, né?
ela nos dá uma orientação. Essa orientação, gente, ela é mínima. É claro que eu tenho que ter bom senso também a entender, né, exatamente a resistência ao cisalhamento do meu terreno para entender esse ângulo alfa que a norma fala. Aqui, ó, no caso de fundações próximas, porém situadas em cotas diferentes, eu tenho cota de assentamento diferente, ok? A cota de assentamento da minha fundação diferente, a reta de maior declive que passa pelos seus bordos, eu vou mostrar uma figura, deve fazer com a vertical um ângulo alfa, que é função dos tipos de solo, tá vendo? Olha a figura primeiro, depois a gente olha o alfa. Então, nas bordas das fundações adjacentes situadas, assentadas em cotas diferentes, tá vendo aqui, ó? O alfa é da borda a borda, eu tenho que ter mínimos de alfa para solos pouco resistentes maior do que 60 graus, solos resistentes maior ou igual a 45 graus e rocha maior ou igual a 30 graus, tá? Tem uma oportunidade aqui pelo seguinte, ó, a fundação executada em cota mais baixa deve ser executada em primeiro lugar. Deve, é uma exigência. A não ser, aí vem o perigo, né, gente? Aí você assume, né? Aí você está assumindo. Deve ser executado em primeiro lugar. Se você fizesse isso, você estaria realmente obedecendo claramente a prerrogativa normativa, né? Agora, a não ser que se tome cuidados especiais durante o processo executivo contra desmoronamentos, a não ser o quê? Se eu posso fazer a mais alta primeiro, se eu tomar cuidado necessário com escoramento para evitar esse desmoronamento. Eu posso tomar alguns cuidados necessários, né, para evitar esse desmoronamento. Tá? E dimensionamento estrutural, novidade para nós aqui nesse percurso que a gente vem fazendo com revisão, com enfoque, repetição, é exatamente pela repetição que a gente vai guardando as informações e acrescentando mais, né? Toda aula que a gente repete um item dito na aula anterior, a gente tenta ganhar por repetição a informação sendo fixada, escrita na nossa mente, mas também conseguimos colocar mais exemplos para que esse aprendizado fique mais claro para nós. Dimensionamento estrutural. Aí a treta, né, estrutura geotecnia vai por terra, porque aqui a gente tem que falar de dimensionamento estrutural. O 7.8.1 da norma fala sobre sapato. O que ele fala? O dimensionamento estrutural das sapatas de concreto deve atender a NBR 6118. E lá fala de dimensionamento estrutural de elementos de fundação. Eu preciso conhecer de concreto, porque o responsável por aquela fundação precisa entender de concreto para definir a armadura longitudinal, transversal, espaçamento, diâmetro. Então, eu preciso conhecer. Nós vamos aprender a calcular estruturalmente fundação mais para frente aqui no canal. Nós vamos ter cursos específicos para isso também. Nós vamos conhecer fundação de forma profunda, pessoal. Nós temos que conhecer a NBR 6118. Algumas dicas que eu deixo, gente, tem muito mais, né? Mas algumas dicas legais de um livro da oficina de textos, né? Que se chama Elementos de Fundações em Concreto, do João Carlos de Campos. É um livro muito bom, muito interessante, com exemplos práticos, com a teoria mostrando para a gente como se faz isso, especificamente para fundações. Um livro muito bom. Em paralelo, né, nós temos a apostila do professor Dr. Paulo Sérgio dos Santos Bastos, lá da Universidade Estadual Paulista, que é realmente um material divino. Um material muito bom para estruturas de concreto de fundações, tá, gente? Isso é muito legal, muito, muito interessante. Tem mais coisa no mercado? Tem, gente. Aqui eu deixei só um exemplo para você procurar como referência bibliográfica, ok? Então, as sapatas, né? As sapatas devem ser calculadas considerando o quê? Aí que o bicho pega. Aí que é uma questão que nós precisamos, que vira um parágrafo da norma solto, né? Primeiro parágrafo desse item 78.1 da norma, né? Vou até voltar aqui. O primeiro parágrafo ele fala assim, ó, o dimensionamento estrutural das sapatas de concreto deve atender o quê? A ABNT NBR 6118. Beleza. Aí o segundo parágrafo, ele vem. E dentro daquele primeiro tem um monte de coisa, de informação que eu preciso buscar na NBR.
Dentro do segundo parágrafo, ele fala, ó, as sapatas devem ser calculadas considerando-se diagramas de tensão na base representativos e compatíveis com as características do terreno de apoio, solo ou rocha. O que é isso, gente? Eu tenho diagramas em função do tipo de solo de apoio. Se é um solo, se eu considero e se eu considero também, né, a minha estrutura como rígida, como flexível, eu tenho outros diagramas a serem considerados. Então, este estudo ele é fundamental. A gente simplifica, né? A gente simplifica essa distribuição de pressão em solo na sapata, por exemplo, aqui, ó, sob carga centrada, né? Esse item aqui, ó, sapata flexível sobre argila, né? Olha que interessante. A rígida sobre a argila funciona esse gráfico de tensões dessa forma. A mesma sapata rígida sobre a areia funciona de forma diferente. Então, isso é uma interação solo-estrutura, isso é geotecnia com estruturas, isso é entender que o comportamento do solo é diferente em função do que eu estou analisando. Se areia, se argila, se é uma areia siltosa, se é uma areia silto-argilosa, se é argila arenosa, se é argila pura. Então, tudo isso a gente tem que ter o cuidado necessário. Se eu tenho uma sapata flexível, ou seja, ela tem uma altura bem menor em comparação com a altura da sapata rígida, eu tenho outro comportamento dessas tensões. Olha que a diferença, gente, a diferença entre os gráficos da rígida e da flexível para a areia, e olha a diferença, por exemplo, da rígida e da flexível para a argila, né? Eu tenho várias constatações diferentes. Eu posso aproximar, né? Eu posso aproximar o gráfico, né? Aproximar de uma distribuição constante, mas, na verdade, o que eu tenho são situações diferentes. Isso precisa estar no nosso conhecimento. Essa distribuição simplificada, né? Ela é diferente do real, ela é diferente da história na areia, na argila. Eu vou e jogo tudo no mesmo pacote e simplifico, né? Eu tenho que tomar cuidado. Posso simplificar? Devo. Não tem nada contra a simplificação, mas eu preciso saber aonde eu estou pisando. É o que a gente sempre insistiu, sempre vai insistir. Em rocha, por exemplo, nós temos lá na NBR de 1996, a versão da NBR 6122 de 96, ela considera, nós vamos falar dela aqui, ela considera esse gráfico simplificado aqui, ó, esse pontilhado que você está vendo aqui, ó. Isso gera uma tensão maior do que aquela simplificação da distribuição linear. Isso provoca tensões maiores. Se eu tenho tensões maiores, na hora do cálculo estrutural, eu vou ter ferragem maior. Aí fica aquela coisa assim meio estranha de que na areia e na argila, se eu vou calcular a mesma sapata para o mesmo carregamento apoiado na argila em comparação com apoiado na rocha, eu posso ter armadura maior da sapata na rocha, porque está provocando tensão de reação maior. A pessoa começa a não entender isso, né? A pessoa, como? Aqui está na rocha, como é que eu tenho mais armadura numa coisa que está na argila, né? Então, esse conhecimento estrutural geotécnico, ele é importante aqui. Isso aqui é uma cola aqui da 6122 de 96. Aí depois isso sumiu a partir da 2010 e não tem nada da 2019, não. Mas é só para um alerta aqui, dessa história aqui de 2 vezes a pressão média, né? Que provoca um aumento lá na hora do dimensionamento estrutural. E no dimensionamento estrutural, o que eu preciso fazer? Determinar armaduras. Né? Eu preciso determinar essas armaduras num sentido e no outro sentido, né? O espaçamento delas, o diâmetro, a bitola, né? Então, essas armaduras positivas, né, que estão sendo mostradas aqui de flexão de sapatas isoladas, né, paralelas aos lados, né, elas são importantes de serem determinadas e são determinadas exatamente pelo dimensionamento estrutural. No item 782, bloco, fundação rasa, os diagramas de tensão sobre os blocos de fundação devem ser obtidos de forma similar aos das sapatas. A diferença é que nos blocos nós não usamos armadura, mas nós temos que vencer, temos que combater os mesmos esforços, né? E devem ser
calculados. Posso simplificar? Posso. Posso simplificar e devo. Mas eu preciso saber o que eu estou simplificando. Não posso ser simplista ao ponto de usar o simples sem saber que aquilo não é tão simples igual estou usando. Parece papo de doido, mas é isso. Né? Então, os blocos de fundação devem ser dimensionados de tal maneira que o ângulo beta, ok? O ângulo beta, mostrado na figura 3, seja maior ou igual a 60 graus. Maior ou igual a 60 graus. Finalizamos o capítulo 7. Que maravilha! Como o tempo passa rápido, né, pessoal? Na próxima aula, nós vamos iniciar fundações profundas. O que a norma tem para nos ensinar, nos alertar sobre fundações profundas? Espero que esteja gostando. Deixe o seu like, faça a sua inscrição, me acompanhe no Instagram, no @ChristianPulsino. Espero poder contribuir profissionalmente para vocês. Espero fazer esse link, essa rede, né, de aprendizado. Um forte abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram da nossa 45ª aula da NBR 6122 de 2019? Finalizamos o capítulo 7. Na próxima aula entraremos no capítulo 8. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe a informação. Um forte abraço e até a próxima aula.